Quando você pensa em anjo, o que vem à sua cabeça? Geralmente as representações mais tradicionais de anjos são de homens jovens, de algum tipo de toga ou túnica, alados sempre, às vezes mais intimidadores, mais militarizados, mas às vezes mais infantis, mas de qualquer forma sempre figuras parecidas com seres humanos, mas alados. Agora, recentemente tem aparecido bastante aí na internet uma outra ideia muito diferente dessa, que é chamada de anjos biblicamente corretos, que são muito mais abstratos, muito mais assustadores, intimidadores, como por exemplo essas rodas dentro de rodas cheias de olhos e cheias de asas, que parecem ter saído muito mais de um filme de terror ou de um desenho japonês totalmente surtado, muito mais do que da Bíblia. Mas quais dessas representações realmente faz jus a descrição da aparência dos anjos que a gente encontra nos textos mais antigos que estão presentes ali na Bíblia? Na verdade, nenhuma dessas representações casa muito bem com a descrição da aparência dos anjos na Bíblia, mas elas se inspiram sim em algumas questões que estão na Bíblia. Então, para entender a origem dessas representações ao longo aí da história da arte e essas mais recentes também, a gente tem que analisar o que os textos antigos dizem sobre anjos e o que eles dizem também sobre outras criaturas que a gente encontra em outras religiões também, outras tradições ali, principalmente da região do Antigo Oriente Próximo. E a partir dessa análise histórica, aí a gente vai conseguir ter uma melhor compreensão do que se imaginava como sendo a aparência real dessas figuras celestiais. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? Sobre a aparência dos anjos, a compreensão antiga sobre os anjos e sobre outras criaturas celestiais também, como os querubins, serafim e ofanim. E para começar, então, é importante a gente falar o que são anjos, no sentido mesmo da palavra, né? No sentido etimológico. A palavra em português anjo vem de angelos, que é uma palavra em grego, que significa mensageiro. E ela não denota necessariamente uma criatura extraordinária, ela pode significar um mensageiro humano. Por exemplo, no próprio Novo Testamento, João Batista é chamado de angelos, porque ele foi enviado antes do Messias. E também no Novo Testamento, o próprio João Batista envia angeloi, o plural de angelos, para esclarecer uma dúvida que ele tinha lá a respeito de Jesus. Então ele envia algumas pessoas para fazer uma pergunta para Jesus, e essas figuras são referidas como angeloi. E essa palavra angelos traduz uma palavra do hebraico, se a gente for voltar lá para o Antigo Testamento ou para a Bíblia hebraica, que é a palavra malar, ou malahim no plural. E essa palavra também significa simplesmente emissário, mensageiro, enviado. Então a gente tem uma passagem, por exemplo, em que Jacó envia alguns mensageiros para o seu irmão Esaú, e essas figuras, esses mensageiros humanos, são chamados de malahim. Ou em outra passagem também, o rei Davi, depois que ele sobe ao poder com a morte de Saul, ele envia também mensageiros a uma cidade, e esses mensageiros são chamados de malahim. Mas claro que há também figuras na Bíblia chamadas de malahim ou de angeloi, que são claramente sobre-humanas, né? Não são pessoas como nós. Por exemplo, numa guerra contra a Assíria, relatada no segundo livro de Reis, é dito o seguinte: naquela mesma noite saiu o emissário de Yahvé, o anjo de Yahvé, o malar de Yahvé, e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. De manhã ao despertar, só havia cadáveres. Ou seja, o que o texto dá a entender aí é de que essa figura, esse enviado de Yahvé, é absurdamente poderoso e com um poder de destruição gigantesco. A gente não está falando de uma pessoa normal. E outra passagem que confirma também essa ideia do anjo como uma figura absolutamente temível e destrutiva, assustadora, poderosa, é uma passagem em que um enviado de Yahvé, um malar de Yahvé, é enviado contra o próprio povo de Israel. Então o texto diz o seguinte: Yahvé mandou a peste a Israel desde aquela manhã até o dia determinado, e 70.000 homens do povo morreram desde Dan até Bersabeia. O anjo estendeu a sua mão, o malar, o emissário, estendeu a sua mão sobre Jerusalém para a exterminar. Mas Yahvé se arrependeu desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira a tua mão agora. Então esses emissários podem ser enviados por Yahvé para causar danos aos inimigos ou ao próprio povo, né? Pode ser favorável ou desfavorável, fazer o bem ou fazer o mal. Bom, beleza, mas esses textos até então não disseram nada sobre a aparência dessas figuras, né? Como é que elas eram em termos assim físicos, pelo menos como é que elas eram imaginadas, como é que elas eram pensadas, né?
no imaginário ali do povo antigo. Se a gente for seguir a representação mais tradicional, eles seriam pessoas em forma humana, mais ou menos, mas aladas, e às vezes até aparecem como criancinhas nas representações ali medievais, renascentistas. E essa é a forma que a gente está mais habituado a pensar e ver representações de anjos, no contexto pelo menos cristão. Só que essa representação não é uma representação que diz respeito à cultura antiga ali bíblica, mas sim à cultura greco-romana. A primeira representação, pelo menos que eu encontrei, de um anjo nesse estilo assim com túnica, asas e tal, vem de um sarcófago bizantino do entre o século IV e o século V depois de Cristo, que mostra exatamente isso, um homem alado de túnica, jovem, e essa figura vai se repetir depois muitas vezes, né, em várias outras obras de arte ali medievais, renascentistas e até hoje, como eu disse. Mas se isso não vem das descrições da Bíblia, de onde que isso vem? Bom, basicamente isso está relacionado a duas coisas. A primeira é a ideia de que os anjos são mensageiros, né, como o próprio nome diz. Então, essa ideia de um mensageiro implica dinamismo, movimento, e é um mensageiro que está ligando o céu e a terra. Então, a asa é muito boa para representar essa característica tanto do movimento rápido, ágil, quanto essa ponte, né, entre céu e terra, já que os animais, né, os seres que a gente vê quando a gente olha para cima, são alados. E essas características relacionadas aos emissários já estavam presentes na arte greco-romana. Então, por exemplo, o deus Hermes, ou Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, ele tem sempre várias asas pelo corpo, né? Ele tem asas ali no seu chapéu, asas nas suas sandálias e asas no seu bastão, no caduceu de Hermes. Então essa é uma primeira referência que foi importada para esse imaginário cristão sobre os anjos. E outra referência muito importante é de outro deus, que é o deus Cupido, ou Eros, que é o deus do amor, e ele é representado sempre como um homem, eternamente jovem, muito belo, e muitas vezes inocente, representado às vezes até como uma criança ou um bebezinho. Então essa imagem do Cupido também, dessas estátuas que eram muito encontradas ali no mundo greco-romano desse deus, acabaram inspirando muito o imaginário sobre os anjos, principalmente no Ocidente, né? No Renascimento, então, é muito comum a gente encontrar esses bebezinhos na arte cristã, representando os anjos, né? Bom, beleza, mas então essa é a representação greco-romana dos anjos, que não faz jus ao que diz a Bíblia sobre a aparência deles. Mas o que diz então a Bíblia sobre a aparência deles? Então aqui a gente vai para outros textos bíblicos, porque aqueles que a gente leu até agora não falam nada sobre a aparência dessas figuras, mas tem outros que dão sim dicas interessantes sobre como que seria encontrar e perceber visualmente um malar ou um angelos, um emissário de Yahvé. Então, um desses textos que dá dicas interessantes é um texto muito misterioso, muito interessante, inclusive, que vale muito a pena ler na íntegra, mas eu vou resumir a história aqui, que é a história de um emissário de Yahvé que é enviado para anunciar que uma mulher estéril daria à luz um filho, que seria Sansão. Isso está lá no livro de Juízes, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E o texto diz desde o início que essa figura é um enviado de Deus, um malar de Yahvé, mas a mulher o percebe como um homem de Deus, um profeta. Mas ao mesmo tempo em que ela percebe essa figura como um homem, como um humano, ela também intui ali algo diferente nessa figura, porque o texto diz que ela reconhece que ele tinha a aparência do anjo de Deus, do malar de Deus, a tal ponto que ele era terrível. Mas isso não significa que ela tivesse visto ali nada excepcional do ponto de vista anatômico, como asas, ou muitos olhos, ou rodas. É meio que uma intuição assim estranha, porque o que vai acontecer? Depois que ela recebe a visita dessa figura e recebe o anúncio de que ela daria à luz, ela comunica isso ao marido dela, e o marido pede, implora a Yahvé para que recebam a visita dessa figura também. E aí Yahvé concede isso, a figura volta, encontra com a mulher imediatamente vai chamar o marido, e quando o marido chega e olha para aquele homem, ele pergunta: você é o homem que veio aqui da última vez? Então o marido não parece perceber nada excepcional da figura ali, que o desse certeza de que aquele era um enviado de Yahvé. E ele vai continuar por um longo tempo não percebendo, porque ele oferece comida para essa figura, que a figura automaticamente recusa, e diz para esse homem para que ele, em vez de dar comida para ele, que ele queime um cabrito em holocausto, ritualmente, para Yahvé, para Deus. E o homem então vai fazer isso. E aí no momento em que ele faz isso e o cabrito começa a queimar,
o enviado de Yahvé, esse malar, esse anjo, sobe junto com as chamas do altar. E aí sim, finalmente, o marido percebe que aquele era um malar de Yahvé, um anjo de Deus, nesse sentido sobre-humano. Ou seja, parece que até aquele momento a figura, pelo menos visualmente, anatomicamente, não tinha elementos distintivos suficientes para que aquele camarada soubesse que aquilo não era um humano comum. E esse tipo de relato é muito recorrente ao longo ali da Bíblia. Por exemplo, tem uma situação em que Josué, às vésperas da invasão ali de Jericó, também vê uma figura que é um enviado de Yahvé, mas ele pergunta se aquele camarada é um dos nossos, ou seja, se é do exército de Josué, ou se é um dos inimigos, se é alguém do exército rival. Então, assim, aparentemente é um humano. Visualmente, esse anjo aparece como um humano normal. É só depois que o anjo revela pela fala, depois que ele comunica verbalmente que ele é o líder dos exércitos de Yahvé, é que Josué se prostra ao chão imediatamente, adora o anjo e reconhece aquela figura como algo acima do humano. E, enfim, há infinitas passagens desse tipo. Tem a passagem também de Ló e dos anjos que visitam ali Sodoma, que também são vistos como homens normais pelos habitantes de Sodoma. Tem uma passagem até no Novo Testamento, em Hebreus, que fala para não se esquecer da hospitalidade, porque graças a ela, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, o que esses textos bíblicos dão a entender é de que a aparência do anjo é totalmente trivial, banal, normal. Mas, por trás dessa normalidade visual, há sempre um elemento ali que algumas pessoas percebem, intuem, para além dos sentidos normais, de que aquela figura não é um humano normal. Mas assim, se a gente fosse representar isso imageticamente, se a gente fosse fazer um desenho do que é um anjo, segundo essas passagens, seria uma pessoa como qualquer outra. Bom, mas então beleza, se essa é a imagem dos anjos que aparece mais na Bíblia, pessoas comuns, de onde que vem essa ideia de que os anjos biblicamente corretos seriam essas figuras absolutamente extraordinárias, né? Cheias de olhos e cheias de rodas e de asas? Então, isso também é baseado em textos da Bíblia, mas não exatamente em descrições de Malahim, de Angeloi. Nenhum emissário de Deus tem essa aparência nos textos bíblicos, mas há outras figuras que têm. E aqui a gente tem que entrar numa segunda parte, que é falando sobre os Mischwesen, como diz o jargão aí dos estudos acadêmicos da Bíblia. E o que são os Mischwesen, né? Mischwesen é uma palavra em alemão que significa simplesmente seres mistos, ou seja, criaturas híbridas. E essas figuras híbridas misturadas com partes de animal, parte humana, de vários animais, cabeça de leão, corpo de touro, pata de águia, essas criaturas são muito comuns ali na região onde a Bíblia foi produzida, no Antigo Oriente Próximo. E não só em Israel, mas também no Egito, na Mesopotâmia, na Síria, no Líbano. Então, assim, para entender essas figuras, esses Mischwesen, vale a pena a gente fazer um estudo mais completo, contextual ali, para comparar, né, situar historicamente, geograficamente, essas descrições desses seres que aparecem na Bíblia em perspectiva com outras descrições, outras figuras que a gente encontra em artefatos arqueológicos e textos também antigos. Mas antes da gente entrar nessa coisa mais comparada, quem que são esses Mischwesen que eu estou falando, né? Essas figuras são principalmente os querubim e os serafim. Bom, então vamos começar a falar sobre os querubim. O que são os querubim? As principais descrições físicas que a gente tem dessas criaturas na Bíblia estão presentes em contextos de descrição de objetos físicos. Por exemplo, a Arca da Aliança, segundo o texto de Êxodo, tinha 2 querubim ou querubins, né? A palavra querubim, na verdade, é plural em hebraico, né? O singular seria querub. Mas em português existe querubins, então assim, eu vou alternar aqui querubim, querubins. Mas o que importa é que em cima da Arca da Aliança, segundo os textos, tinha ali 2 querubim. E esses querubins tinham as asas estendidas para cima e estavam voltados um para o outro, o que indica que são 2 querubins aí no caso, e eles ficavam na parte superior da Arca da Aliança, chamado de propiciatório, que era de onde Deus, Yahvé, se manifestaria depois que fosse construído esse objeto. Isso pelo menos até que fosse construído o Templo de Jerusalém, que é um santuário, né, um edifício muito mais completo do que o tabernáculo onde a Arca da Aliança estava originalmente. E no Templo de Jerusalém essa estrutura seria repetida e a gente tem ali no espaço mais sagrado do templo, uma espécie de sala do trono de Yahvé, por assim dizer, a gente tem 2 querubins também. E esses querubins estendiam suas
suas asas, de sorte que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro tocava a outra parede, e suas asas se tocavam uma na outra no meio da sala. Bom, beleza, só que até aí a gente não tem uma descrição física muito precisa dessas criaturas, já que o texto só falou que eles têm asas. Mas como é que é o resto do seu corpo? E é aqui que a gente pode fazer um exercício comparativo, já que há figuras muito semelhantes a esses querubim, até o próprio nome querub é muito parecido com caribo, que é uma palavra em acádio, ou seja, ali da região da Mesopotâmia, que designa também criaturas aladas, híbridas e que serviam de guardiões do templo e também guardiões de portões. Quem já viu alguma coisa de arte mesopotâmica, com certeza já viu muitas vezes essas criaturas aí que tem um corpo de touro ou às vezes um corpo de leão, uma cabeça humana e asas. E essa é uma forma de representação aí dos caribo. E da mesma forma que os querubim, essas figuras estão muito presentes associadas aos templos, como eu disse, e muito associadas também ao trono, à a realeza humana ou divina. Assim como os querubim também estão associados ao trono, já que há vários textos que dizem Yahvé dos exércitos entronizado entre querubins, e há também textos que se referem a Yahvé montado ou até cavalgando querubins, que também remete a essa imagem de uma espécie de rei, aqui no caso um rei celestial, um deus, sentado nesses querubins, entronizado nesses querubins. E a gente tem várias ocorrências de coisas parecidas com isso em outras culturas próximas ali de Israel. Então, por exemplo, o sarcófago de Ahiron, em Biblos, na Síria, mostra um rei sentado num trono em forma de uma esfinge alada, de um mishvesen, de um híbrido alado. E esse sarcófago data de 1250 ou 1150 a.C. Muito mais antigo, portanto, que os textos bíblicos. E além desse, a gente encontra também um entalhe de marfim encontrado em Meguido, no atual Israel, que mostra um rei entronizado sobre uma criatura híbrida alada também. E finalmente, poderia até dar mais outros exemplos, né? Mas só para limitar a coisa aqui, a gente ainda tem que falar do serafim, do Zofanim, mas tem outro artefato interessante que é esse trono encontrado no Líbano do século VII a.C., que tem também uma criatura híbrida alada de cada lado do trono. Então, duas criaturas aladas sobre as quais está entronizado ali o rei. Então parece realmente muito forte esse paralelo entre os querub e os caribo, ou outros mishvesen, outros seres híbridos da região do Antigo Oriente Próximo, e consequentemente, se a gente quisesse imaginar como seriam esses objetos físicos ali, esses querubins esculpidos, seriam mais ou menos como isso aí que vocês estão vendo aí na tela. E um detalhe, né? Em outra situação que o querubim é descrito, é no livro de Gênesis, depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, Yahvé coloca querubins para proteger a entrada do Éden, de forma a impedir o retorno do casal ali primordial para o jardim. Então esse é outro paralelo também que se faz com os caribo, porque eram, como eu disse antes, né, são figuras que estão associadas não só aos templos e à realeza, mas também aos portões, são guardiões de limiares, guardiões da entrada e da saída. Isso no contexto mesopotâmico, né, e também, aparentemente, no contexto ali de Israel. Bom, beleza, mas esses querubim até agora também não têm muitos olhos e nem muitos pares de asa, né, tem um par de asas só, e olhos talvez tenham dois. Então de onde que vem esses vários pares de olhos e vários pares de asas? Isso aí vem de outras criaturas, entre elas o serafim. Então agora a gente pode ir para os serafim, que são descritos principalmente ali no livro de Isaías, principalmente no capítulo 6. Então o texto diz o seguinte: no ano em que faleceu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Então essa é uma visão de Isaías, como se Isaías estivesse vendo dentro do santuário, dentro do templo, e ele vê Yahvé entronizado. E aí o texto continua: acima dele, acima de Yahvé entronizado, em pé estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos, as dobradiças das portas oscilavam enquanto o templo se enchia de fumaça. Então aqui é essa visão do profeta ali de uma situação absolutamente extraordinária, em que ele vê o próprio Deus, Yahvé, entronizado, e essas criaturas com múltiplos pares de asas, né, 3 pares de asas, ou 6 asas no total, que estão em volta ali do trono e glorificando o Deus. Agora, de novo, o texto não descreve muito a aparência dessas figuras. Ele fala que são 6 asas
e que algumas asas cobriam a cabeça e as outras cobriam os pés. Então a gente pode subentender aí que essas figuras têm 6 asas, cabeça e pé, mas de resto não tem muito mais informação. E aqui a gente pode buscar de novo paralelos em outras culturas para ver se esclarece um pouco de qual que é a origem dessa figura chamada aí de serafim. E aqui mais uma vez a palavra serafim é no plural, a palavra no singular é saraf, que em outras passagens bíblicas, diga-se de passagem, é traduzida sempre como serpentes venenosas. Literalmente, saraf significa abrasador, ou aquele ou aquilo que queima, e por isso as serpentes venenosas eram chamadas de abrasadoras, né? É a relação aqui entre a sensação do veneno com a queimadura. Então aqui pode ser que a gente esteja diante de serpentes aladas, o que não seria estranho considerada a cultura ali da região do Antigo Oriente Próximo. A gente tem, por exemplo, vários artefatos do século VIII a.C. que foram encontrados em Israel e que trazem imagem de serpentes aladas, às vezes inclusive com mais de um par de asa. E essas criaturas híbridas também eram símbolos de proteção e de realeza, e a gente encontra paralelos a isso também no Egito, onde essas serpentes aparecem frequentemente nas coroas dos faraós, são chamados ureus, e aparecem muito também na decoração de palácios e de templos, e aparecem protegendo os deuses, e aparecem também com asas. E isso não só no Egito, ao sul de Israel, mas a gente encontra isso também ao norte de Israel, na região do Líbano, mais especificamente na cidade de Sidom. A gente tem um trono de calcário que foi encontrado e datado por volta do século VII a VI a.C., que acima do trono, assim como na visão de Isaías, tem um par de cobras aladas e acima delas tem mais outras cobras também, com discos solares na cabeça. É possível, então, que algum tipo de decoração ali do templo pudesse também ter essas características de ter essas serpentes no topo, e aí a visão de Isaías seria como se aquela arquitetura do templo, aquilo que está representado concretamente pela arte, ganhasse vida, ou se revelasse, né, como sendo vivo, como aquelas criaturas não são meramente materiais, mas têm ali uma certa existência própria, uma vida, um espírito. E vale dizer também que no próprio livro de Isaías, em outro capítulo, a gente encontra também a imagem de serpentes voadoras, ou no hebraico mesmo, de serafim voadores. Mas em nenhuma Bíblia você vai encontrar isso traduzido como serafim, sempre aparece como serpentes. E o contexto em que essas serpentes aladas são referidas no livro de Isaías também é muito interessante, porque em um deles, essas serpentes voadoras são o símbolo do poder do novo rei que está subindo ao trono na Assíria, e em outra delas, as serpentes aladas estão associadas ao perigo do caminho que leva até o Egito. Bom, mas se está atento aí, tem um detalhe que é meio contra essa ideia das serpentes voadoras, né, que é o fato de que 2 asas cobrem os pés dessas figuras. E serpentes não têm pés, então talvez aí fosse uma certa incoerência. Mas a gente poderia fazer uma objeção a isso, ou pelo menos duas. A primeira que é que se a gente está falando de seres híbridos, uma serpente com asas poderia muito bem ter pés também. Ou uma outra forma de afastar essa objeção, a ideia de que Isaías está falando de serpentes voadoras, é o fato de que essas visões são altamente simbólicas. Então a prioridade do autor ali não é fazer uma descrição coerente, anatômica, de um ser concreto. Ele pode muito bem ali para os propósitos de comunicação da mensagem dele fazer sobreposições de imagens. Então, ao mesmo tempo, é uma serpente voadora, mas ela estende a mão com uma brasa na direção de Isaías e ela cobre os seus pés com uma asa. Então, assim, a gente não precisa levar muito ao pé da letra ou buscar uma coerência imagética muito forte também nessas imagens proféticas que, de novo, como eu disse, são altamente simbólicas. E falando em altamente simbólico, a gente pode passar agora para outro autor que fala também sobre essas criaturas em torno do trono no Templo de Israel, que é Ezequiel, que é o mais simbólico de todos, e aqui realmente as imagens saem totalmente da caixinha, né, por assim dizer. No livro de Ezequiel, a gente também encontra figuras aladas em torno do trono de Yahvé, no santuário, e elas têm várias asas e cobrem os seus corpos também com essas asas, dando a entender que ele está falando mais ou menos do que Isaías estava falando. Só que o detalhe é que a visão de Ezequiel é um pouco diferente, porque essas criaturas não têm 6 asas, mas sim 4 asas, e apesar delas serem associadas à brasa e a fogo também, ou seja, elas poderiam muito bem ser chamadas de serafim, de abrasadores, Ezequiel chama elas de querubim, como as figuras lá da Arca da Aliança e do Santo dos Santos. Além disso, na visão de Ezequiel, esses seres têm 4 faces,
uma de homem, uma de leão, outra de touro e uma de águia, e elas também têm pernas que terminam em cascos de novilho, ou seja, uma figura altamente híbrida, né? No melhor estilo Mishvesen, assim, elevada à última potência. Ah, e outra coisa importante aqui, Ezequiel diz que essas figuras estão acompanhadas por uma terceira categoria de seres, talvez, ou de objetos, que são os Ofanim. E é aqui que a gente entra na questão das rodas cheias de olhos. Na descrição de Ezequiel, os querubim estão sempre acompanhados ali por umas rodas. E aqui vale a pena ler essa passagem que traz a visão de Ezequiel, que é absolutamente fantástica. O texto diz o seguinte: suas asas, as dos querubim, abriam-se para cima, cada qual tinha 2 asas que se tocavam e 2 que cobriam o corpo. Todas moviam-se diretamente para a frente, seguindo a direção em que o Espírito os conduzia. Enquanto se moviam, nunca se voltavam para o lado. Eles se assemelhavam a seres vivos. Seu aspecto era o de brás ardentes, com a aparência de tochas, indo e vindo entre os seres vivos. O fogo era brilhante, e do fogo saíam relâmpagos. Os seres vivos iam e vinham à semelhança de um relâmpago. Olhei para os seres vivos, e eis que junto aos seres vivos de 4 faces, ou seja, aqueles querubim, havia no chão uma roda. O aspecto das rodas, e aqui virou plural, ofanim, a palavra ofanim significa exatamente rodas, e a sua estrutura tinha o brilho do crisólito. Todas as 4 eram semelhantes entre si. Quanto ao seu aspecto e à sua estrutura, davam a impressão de que uma roda estava no meio da outra. Daí aquela imagem lá dos anjos biblicamente corretos, de rodas dentro de rodas. E o texto continua: moviam-se nas 4 direções, e ao se moverem nunca se voltavam para os lados. A sua circunferência era alta e formidável, e a sua circunferência estava cheia de reflexos ou cheias de olhos, enaim no hebraico. Então, literalmente, as suas circunferências estavam cheias de olhos, e isso em todas as 4 rodas. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando os seres vivos se levantavam do chão, as rodas se levantavam com eles. E aí, finalmente, o texto diz o seguinte, que é uma passagem muito interessante. Em seguida, a glória de Yahvé saiu de sobre o limiar do templo e pousou sobre os querubins. Os querubins levantaram as asas e se ergueram do solo à minha vista. Ao saírem, as rodas estavam com eles. Detiveram-se junto à porta oriental do templo de Yahvé, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Bom, e aqui, a partir desse texto, o pessoal que gosta aí dos alienígenas do passado vai à loucura, né? Mas essa passagem tem uma explicação que faz sentido histórico também, dentro das culturas antigas. Lembrando lá que os querubim formam uma espécie de trono de Yahvé, o que o Ezequiel fez foi colocar rodas nesse trono, transformando ele numa espécie de carruagem, de forma que esse trono que ficava fixo ali no Santo dos Santos, no santuário, pudesse se mover e sair desse santuário, abandonar o templo. E é exatamente isso que Ezequiel está descrevendo. A glória de Yahvé, essa espécie de presença densa de Yahvé, está saindo do templo de Jerusalém, porque as tropas babilônicas, lideradas por Nabucodonosor, estão atacando a cidade e vão eventualmente invadir e destruir o templo. Então seria absolutamente impensável que quando as tropas babilônicas estivessem destruindo tudo ali, Deus estivesse presente. Como é que ele permitiria que qualquer tropa inimiga invadisse a sua casa? E aqui Ezequiel está explicando como que isso pode acontecer, dando sentido, né, tornando mais aceitável o fato da destruição do templo, que é dizendo que Deus não estava lá quando isso aconteceu. Então ele basicamente transforma esse trono de querubins numa carruagem com rodas, várias rodas, que são esses ofanim. E a partir desse veículo, ele abandonou o templo antes que isso acontecesse. Ou seja, pela própria vontade, Yahvé abandonou a sua casa e a deixou para os babilônicos, mostrando aí que ele não estava fora do controle da situação, né? Essa, pelo menos, é a ideia que Ezequiel está querendo passar. E dessa forma, até como dizia outros títulos lá de Yahvé que eu mencionei no início do vídeo, né? Que Yahvé cavalga os querubins, ele vai fazer exatamente isso, vai cavalgar esses querubins, vai montar esses querubins e disparar para fora do templo. Mas então essas figuras que aparecem aí, bem surreais na internet, são então anjos biblicamente corretos? Não, os textos da Bíblia ali não estão dizendo sobre essa aparência de vários olhos, várias asas, etc. Então, na verdade, como eu já antecipei, nenhuma dessas figuras são chamadas de anjos, no sentido mesmo etimológico de mensageiros. Em nenhuma parte da Bíblia, esses querubins, serafim ou ofanim, são chamados de malachim, de anjos. Agora, de fato, mais para frente na história, essas figuras vão ser sim
consideradas anjos. Então a resposta à pergunta se esses seres são anjos ou não, na verdade depende de quando você pergunta. Um texto do século V depois de Cristo, por exemplo, chamado Das Hierarquias Celestes, vai organizar todos esses seres misteriosos que a gente falou aqui em várias classes e se inspirando inclusive na estrutura imperial romana, nas hierarquias oficiais romanas. E nessa classificação, os seres celestes mais elevados são os serafim, depois os querubim e depois os tronos. E os menos elevados são os arcanjos e os anjos, os malachim. Essa ordem angélica, inclusive, vai ser adotada pelo Papa Gregório I no século VI e vai aparecer até na Suma Teológica de Tomás de Aquino no século XIII, ou seja, é ela que vai dominar ali a imaginação sobre os anjos e os tratados sobre anjos, né, as angeologias, na Idade Média e posteriormente também. Mas essas ordens, essas hierarquias de anjos vão variar muito ao longo do tempo e ao longo de culturas. Então, por exemplo, Maimônides, que é um rabino importantíssimo na história do judaísmo, um rabino medieval ali do século XII, vai propor outra hierarquia. Segundo ele, os Ofanim são a segunda classe mais elevada, por exemplo. Os Serafim e os Malachim, que são os anjos propriamente ditos, estão num nível intermediário, e os querubim estão ocupando lá a parte menos elevada, ou seja, totalmente diferente da classificação ali das hierarquias celestes. E, enfim, esses são só dois exemplos, né, dessas hierarquias, e até hoje há quem produza outras hierarquias diferentes e tratados de angiologia, e sempre variando a partir de critérios que são muito diversos também, e que tem muito a ver com os recursos culturais disponíveis ali no momento para aquele pensador. Então há hierarquias celestes mais platônicas, neoplatônicas, ou seja, muito baseadas na cultura greco-romana, há outras mais baseadas nas tradições rabínicas, outras mais contemporâneas, baseadas em ciência moderna, física quântica, sei lá. Então, assim, né, a história, ela nunca para. Então, da mesma forma que essas figuras, né, esses seres celestiais, não surgiram do nada ali nos tempos bíblicos, mas já tem antecessores, como a gente viu aqui nos outros Mishvesen, nos outros híbridos das culturas do Antigo Oriente Próximo, da mesma forma essa história não para na Bíblia também, né? Ela não começa na Bíblia e não para na Bíblia. Depois, pessoas posteriores aos tempos bíblicos vão se basear nos textos bíblicos para criar novas interpretações, novos entendimentos e novas categorias de anjos, por exemplo. Quer dizer, né, a história é sempre muito dinâmica e sempre envolve muito desses contatos culturais e apropriações e reimaginações, ressignificações de conhecimentos obtidos, né, de tradições, daquilo que foi transmitido à pessoa, a pessoa recebe, mas ela eventualmente deixa suas próprias marcas, né, no objeto recebido e passa para frente, né, e a história vai assim. É uma tradição que é continuidade, mas sempre mudança também. Então, assim, resumindo o vídeo, qual que era a aparência dos anjos? Bom, se você considera só os malachim bíblicos, era gente como a gente, até o momento em que você tem um insight para perceber que não eram. Mas se você considerar os querubim, serafim e ofanim, você vai ter figuras muito diversas. Algumas são rodas com olhos, outros são seres com 2 pares de asas, 6 pares de asas, e estão de fato mais próximos aí dessa tendência aí dos anjos biblicamente corretos. Mas você poderia dizer que não são necessariamente anjos e estão biblicamente corretos de acordo com um ou outro texto, né? Mas há muita variação nos próprios textos da Bíblia, o que torna muito difícil, se não impossível, dizer o que seria um anjo biblicamente correto. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham achado interessante alguma parte do vídeo aí. Deixe seus comentários aí embaixo. E as referências consultadas aqui para o vídeo, como sempre, estão na descrição. É só clicar lá para acessar quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Muito obrigado, como sempre, e até o próximo.